Olá, os efeitos do novo coronavírus podem ser mais graves em pessoas com doenças cardiovasculares. Hoje o Alerj Entrevista recebe o cardiologista Carlos Castilho. Ele vai contar a experiência como médico do Hospital Marcílio Dias, da Marinha, e de um hospital particular. Integrante da Mocidade Independente de Padre Miguel, também tem feito um trabalho de cuidados com outras pessoas da escola, principalmente da velha guarda. Dr. Castilho, muito obrigada pela sua participação aqui no Alerj Entrevista com a gente. Isso é um prazer. A gente, se puder divulgar e esclarecer melhor ainda como é que funciona essa doença que tem que causa esse pavor imenso no mundo inteiro, principalmente nas áreas que são menos providas de saúde, de hospitais e tudo mais, a gente está sempre ajudando. É verdade. E aí, nesse contexto, doutor Castilho, eu queria ouvir do senhor a sua experiência, já que a gente sabe que, pelo seu histórico, o senhor já trabalhou como médico intensivista em situações, digamos assim, normais, né? Dentro das UTIs. Como é que tem sido essa nova experiência, enfrentando essa doença com esse dia a dia tão pesado? Então, Natália, o que a gente tem visto é que se preocupava muito com a questão respiratória, né, no advento dessa doença. Até o nome da doença passa por essa avaliação respiratória, né? O nome SARS-CoV, né, é uma síndrome de angústia respiratória aguda, né? Então, assim, passa por isso, mas isso tem muito a ver com a forma como o vírus entra no organismo, né? O vírus, para entrar, ele entra geralmente pelo pulmão, e o pulmão é o primeiro, geralmente, a apresentar sintomas. A gente fala geralmente, porque tem gente que não chega nem a ter nenhum sintoma respiratório. Tem gente que tem dor muscular, tem febre, tem aquelas corizazinhas, tem dor de cabeça. Sintomas podem ser diversos, dependendo da fase em que se encontra a doença, né? As Naquela live que eu fiz manifestações para a ainda são mocidade, muito variadas, né? E a são gente ainda está manifestações. descobrindo outras ainda. Exato, Natália. São manifestações sistêmicas difusas e tem a ver com o processo inflamatório imenso. Em relação à parte cardíaca, o que a gente tem visto, eu até estava dando uma olhada há pouco tempo atrás num trabalho feito pelo Luiz Guilherme Veloso, da Rede São Camilo, lá de São Paulo. E ele conseguiu fazer uma estatística boa, com um número de pacientes até bem interessante, e ele conseguiu ver o seguinte, isso é bem impactante para a gente, né? 26, alguma coisa, 0,7% dos pacientes que internavam na rede apresentava alteração das enzimas cardíacas. Passou a ser até integrante do número de exames que se pede para avaliar os efeitos da Covid, colocar os marcadores de necrose miocárdica, principalmente a troponina. É um número muito grande. E aí tentou-se entender como é que esse mecanismo se desenhava. Mas esse percentual que o senhor está citando não só em pacientes cardíacos, em qualquer paciente. Isso que foi mais assustador para a gente, né? Mais impactante para a gente, porque se pensava que iria se encontrar ou 90%, ou todos os pacientes com algum comprometimento cardíaco, hipertenso, diabético, colesterol, aquelas doenças que foram colocadas inicialmente como fatores de risco para o agravamento da Covid. A gente fala da Covid porque é a doença Covid. Eu vejo as pessoas se expressarem errado, né? O coronavírus e a Covid, a doença, né? Então, assim, a gente observa o seguinte, nesse número, ele conseguiu separar aqueles pacientes que estavam já com algum comprometimento de coração, ou de pressão, ou de coronária, com alguma placa de obstrução, e alguns pacientes que não teriam nada, não tinha fator de risco desses fatores já anunciados, não tinha placa, porque chegaram a fazer cateterismo e não tinha placa de gordura na coronária. O que fez a coronária obstruir foi o processo inflamatório gerado no próprio vaso e trombos provocados por junção de plaqueta, né? O processo inflamatório era tão grande que as plaquetas se juntaram e fizeram um trombo e entupiram. Quer dizer, o doente não tinha baixo fluxo por placa de coronária. E ele conseguiu separar caso a caso. Então, ele separou os casos que eram por inflamação do músculo do coração, que a gente chama de miocardite, que gerou o aumento da troponina, os casos que foram depois observados como processos isquêmicos, né, obstrução de coronária, e nesses de obstrução de coronária, ele conseguiu separar o que era uma obstrução por placa já existente e os que não tinham placa já existente. Incrível isso, né? Porque aí conseguiu entender o seguinte,
E eu estou vendo isso no meu dia a dia. E esse estudo não é tão recente, eu acho, se eu não me engano, é do início de maio, de dia 5 ou 6 de maio. Eu posso até depois dar uma olhada. Não é tão recente. E a gente está vendo isso no dia a dia. A gente tem dado alta. Agora mesmo, eu estava começando a live, tem um amigo me ligando para me passar um cateterismo de um paciente meu que eu dei alta e já atendi ele no consultório, lá no ambulatório na Marinha, um mês depois, porque a gente deu esse time para ele retornar, para aí sim fazer o cateterismo por conta da infecção, para não proliferar mais ainda. Ele melhorou na infecção porque ele não cursou com nenhum outro sintoma. Ele não era hipertenso, não era diabético, só tinha idade acima de 60, que entra naquele outro subgrupo. E eu atendi ele também como grupo de risco. Ele marcou no ambulatório, o amigo estava me ligando agora, daqui a pouco eu vou ver o que ele me disse, e provavelmente esse é um doente desse perfil, que não tinha nada. Aí o que ele fez? Ele separou os 27 e viu que 11,8% desses pacientes eram casos de miocardite. Miocardite foi inflamação, né? Ou seja, não tinha comprometimento da coronária, foi só inflamação do músculo. E viu, separou o restante dos outros subgrupos e viu que 7,6% desses pacientes não tinham placa na coronária, ou seja, um jovem qualquer pode ter uma manifestação com infarto e não ter placa. Há pouco tempo atrás eu atendi uma menina que até técnica de enfermagem, trabalha no hospital da rede da Zona Oeste, e ela infartou, ela internou pelo Covid e ela infartou depois que teve alta. Ela internou pelo Covid, teve alta, foi em casa, sentiu uma dor nas costas, voltou para o hospital, marcador alto, e quando foi ver fazer o cateterismo, a gente chama de CAT branco. Mas o ecocardiograma mostrou que ela infartou. Então, no caso dessa paciente, por exemplo, que infartou já supostamente tendo se recuperado em casa, a gente pode dizer, assim, com essas palavras, de que o coronavírus deixa esse tipo de sequela cardiológica no paciente, por exemplo? Natália, isso é muito importante, porque essa ainda não é uma sequela, isso ainda é um evento dentro do evento, né? Ela teve o evento da infecção, ela já adquiriu o que a gente chama de anticorpo, que é a imunoglobulina, inclusive ela já tinha feito o exame do teste rápido, ela já tinha a chamada IgM, a chamada IgG, que a IgG é a memória imunológica, é um anticorpo definitivo para essa cepa de vírus. Ainda assim, ela ainda tinha o processo inflamatório que gerou, né, essa alteração na coronária dela que acabou provocando o infarto. E ela me perguntou se faria ou não, por confiança, se faria ou não o cateterismo. Eu falei, você tem que fazer, você tem que esclarecer o que aconteceu com você. Se você fez um eco e já tem uma alteração estrutural no coração, que pode estar relacionado ao infarto, a gente tem que fazer o CAT para poder esclarecer de vez. Se você não tinha placa, se tem trombo. Enfim, não tinha, e era um CAT branco. E é uma jovem de 30 e poucos anos de idade, se eu não me engano, 34 anos de idade. Então, a gente tem visto isso no dia a dia. Você tem esses dois exemplos, porque são dois extremos, né? Um senhor acima de 60, sem comorbidade, e uma de 30 e poucos anos, sem comorbidade, que teve o mesmo evento, né? Então, se a gente fizer uma estatística aqui no Rio de Janeiro também, a gente vai pegar um número tão grande de pacientes e vai agregar esses valores de comparação para poder se pensar até numa forma mais efetiva de tratamento na fase 2 de doença, por exemplo. Aqui no Rio, assim, eu fiquei sabendo em leituras que existe uma preocupação do atual secretário em tentar pegar esse paciente e começar a acompanhar desde da primeira fase, aquela fase pouco sintomática ou assintomática, ou que já se sabe se tem a doença, para tentar entender a evolução, para agir antes do desfecho final, que é parar no CTI, com respirador e toda aquela confusão daquela tempestade inflamatória. Isso seria bem interessante. Para tentar evitar o agravamento da doença. Exatamente. Isso seria bem interessante, porque isso não é novo para a gente. Tipo, mas a gente tem muito estudo, né? É tudo muito novo, né, em relação ao Covid, mas em relação a pequenos estudos, pequenos trials que estão acontecendo no mundo sobre gerar alterações cardiovasculares por conta da inflamação, não é novo. A gente já viu isso com outros vírus. A gente já viu isso até com o próprio SARS-CoV-1, com o MERS-CoV. A gente vê isso com influenza, com cóccix, que inflama o coração. O que a gente está vendo de novo é esse comprometimento da coronária, entendeu? A gente não via isso com essa característica, isso está aparecendo com muito mais frequência nessa infecção atual do SARS-CoV-2. Isso é assustador, porque assim, se pensa que o grande problema do vírus é a questão respiratória.
E tem muita gente morrendo do infarto. E tem muita gente morrendo do infarto que, muitas das vezes, até agora fizeram uma revisão dos atestados de óbitos, né, para colocar, de fato, se foi infarto ou se foi infarto relacionado à Covid, que pode ser. Né? O paciente não chega a Isso é ter aquele importante quadro. até a gente dizer em relação à questão que já é tão falada da subnotificação dos casos, Exatamente. porque, de repente, um caso desse, como o senhor está citando, de uma pessoa que não tem outros sintomas respiratórios, pode infartar, por exemplo, em casa e ninguém relacionar com a Covid. Então, você viu só, por que eu citei esses dois casos? Porque são bem emblemáticos. Você entenda que o primeiro paciente, ele internou no hospital com infarto. Você sabia que ele tinha Covid, fez o Covid porque a gente está fazendo Covid para todos os pacientes que estão entrando, e ele tinha Covid, a gente foi ver, através desse exame e tudo mais, que tinha relação direta com a Covid. Falei de uma outra paciente minha, que acabou indo no consultório, que ela não chegou a ter essa fase final da doença, de CTI ficar entubada, graças a Deus não passou por nada disso, teve uma alta, vamos supor que em fase 2, aquela fase um pouquinho mais complicada da fase 2, foi para casa. Depois de já estar em casa, ela começou a sentir umas dores nas costas, volta para o hospital, dose enzima, faz eletro, tem alteração e era infarto. Então, assim, são situações que fazem a gente pensar o seguinte: quantos infartos não foram, né, não aconteceram e foram lá colocados em atestado de óbito que na realidade tinha relação com o Covid? Então, acho que é por isso, eu não sei se foi essa a intenção da mudança das revisões de prontuários e mudança no atestado de óbito para tentar melhorar essa notificação, mas eu acredito, sinceramente, que ainda vai haver muita subnotificação dessa doença, né? Porque até o senhor falou sobre essa ideia de se começar a acompanhar os pacientes desde os sintomas mais leves. Mas para isso a gente precisaria necessariamente ter uma testagem em massa da população, ou não? Exatamente. É o que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Eu tenho uma filha que mora nos Estados Unidos e ligaram no telefone da casa dela e perguntaram se não queria fazer a testagem, porque eles são muito rigorosos nessa história do que você quer e o que você não quer. Não te obriga necessariamente a algumas coisas. Outras coisas sim, mas em relação a isso, você tem que... não, tudo bem, pode vir tirar meu sangue. Então, processo chove, né? E aí, sim, testou ela, testou o marido, testou o filho, e viu como é que está, porque assim você consegue mapear melhor a população e se por acaso já pegou alguém que tenha, né, que pode cursar assintomático, você pode acompanhar de uma forma mais expressiva. Voltando para a nossa realidade, aqui o paciente já apresentou algum tipo de sintoma, mas está naquela fase 1, que a gente chama de fase viral, que é a fase que começa a ter febre, aquele mal-estar. Você consegue acompanhar aquele início de progressão de doença, entender o mecanismo e pensar no que eu vou fazer de melhor para tratar. Para não deixar chegar o seguinte, passou da fase 1 para 2, ou às vezes se confunde a fase 1 com a 2 e já é chamado numa fase 3. E aí, nessa fase 3 é que já está indo para o respirador, que você vai precisar de leito de hospital com uma complexidade um pouco maior, né? ou muito maior. Então, se você conseguir monitorar esses pacientes logo no início e conseguir tratar adequadamente com o que a gente já tem na medicina mundial, a gente antes achava que não se fazia, por exemplo, os chamados corticoides, né? E por causa da imunossupressão, hoje a gente entende que se você escolher a fase certa para fazer, o benefício é muito grande, né? Então, se você conseguir mapear e monitorar a evolução dessa doença no paciente, você consegue tratar mais adequadamente e consegue evitar aquele desfecho final. Existem pessoas que, independente de tudo que se faça, vão chegar naquele desfecho. A gente entende isso como uma questão da recepção do vírus ao corpo, né? A gente entende que... Eu até estava vendo outro dia uma live do infectologista lá de Campinas, e que ele até fez uma analogia com a época que a gente passou na década de 70, final da década de 60 e década de 70, com a tuberculose, que a gente perdeu muito paciente, morreu muita gente no Brasil inteiro, e que se chegava nessas comunidades mais carentes, aquelas situações de 2 ou 3 cômodos na casa e 12, 15 pessoas. E que, de repente, naquela casa, 3, 4 ficavam contaminados com a tuberculose, o restante não. O que acontecia ali? Parecia que o bacilo escolhia as pessoas que ele queria para infectar e os outros que conviveram na casa, misturou roupa, misturou talher, misturou tudo e não se infectaram. Parece que tem alguma coisa parecida com essa história da evolução dessa doença em relação a alguns pacientes, né? Claro que é muito comum numa casa inteira todo mundo se infectar, ele é muito contaminante. Ainda bem que a letalidade não é tão alta.
né? É mais provável que todo mundo se contamine. Né? É mais provável, mas acontece de não se contaminar. Né? E aí não tem ainda uma explicação do porquê que essa pessoa não se contaminou. Né? A gente entende que tem uma relação direta com o processo de inflamação. Aquelas que, porventura, têm uma inflamação mais absurda, aquela tempestade inflamatória grande, com uma grande liberação de citocina, elas, com certeza, vão ter uma evolução ruim. Mas a questão é como o vírus se comporta dentro de cada organismo. Por exemplo, naquela história que eu estava te falando do coração, que a gente, no teste lá do Veloso, lá de São Paulo, da rede São Camilo, em alguns casos se estudou, por exemplo, como é que o vírus atacava o coração diretamente em relação à parte da miocardite. Existia a questão inflamatória, ou seja, houve um estímulo inflamatório, aquele músculo se inflamou, passou a funcionar mal e pode até desenvolver uma sequela, já que você falou em sequela, a gente vai falar mais na frente, de um mau funcionamento que eles chamam de insuficiência cardíaca. Mas você sabe que em estudo de pacientes que acabaram com desfecho ruim, que optaram e fizeram estudo anátomo patológico, se encontrou o vírus dentro da célula do músculo cardíaco. Ou seja, o vírus também pode ter, assim, é muito impactante para a gente entender isso, porque assim, então esse vírus entra em qualquer lugar, a gente está percebendo que sim, que não é só no pulmão. Dependendo do paciente, pode entrar num lugar inesperado. No coração também tem a tal enzima conversora de angiotensina, que a gente tem uma grande quantidade no pulmão e no intestino também tem. E acredito que foi por aí. Ele entrou ali, além de provocar todo o processo inflamatório que já viria por conta da tempestade sistêmica no corpo inteiro, ali dentro mesmo ele causou mais ainda um processo inflamatório. E aí, com isso, a consequência da presença do vírus ali foi muito pior, eu diria, entendeu? Mas, assim, pensando nisso, se conseguiu estratificar os casos que já têm placa e entendeu-se que realmente quem tem já a doença pré-existente, já tem placa de gordura, a possibilidade de um desfecho pior é maior, né? Aqueles que não têm, que foi a agregação plaquetária que promoveu o trombo, esses pacientes geralmente saíram melhores. Aqueles que já tinham uma doença pré-existente, o desfecho foi ruim. Alguns acabaram indo a óbito e outros, o tempo de recuperação foi muito maior. Então, é importante a gente dizer, por exemplo, para quem está assistindo a gente, que essa questão que já é sabida do paciente que tem histórico de doença cardiovascular, que já tem esse cuidado maior, né, para não sair do isolamento, não se expor, né, à doença. Esse é um fator que já é conhecido, mas então a gente pode ver aí talvez uma explicação para ter um número tão grande de jovens que têm um agravamento da doença, muitas vezes vem a óbito e ninguém sabe, mas não tinha comorbidade, tinha 30 e poucos anos, tinha 20 e poucos anos, não era obeso e mesmo assim chegou a ficar entubado ou veio até a falecer, né? Exatamente, Natália. Inclusive, foi isso que motivou a gente, eu conversando com o diretor de carnaval da Mocidade, o Marcos Marino, que foi a pessoa que acabou tendo a ideia da live na Mocidade. Eu falei assim, Marquinhos, a gente precisa fazer alguma coisa, porque eu acompanhei ele e a esposa em domicílio, a esposa teve um desfecho muito bom e ele acabou indo parar no CTI. Tipo, fazendo as mesmas orientações, tomando os mesmos cuidados. Ele teve um desfecho complicado, foi parar no CTI, passou uma situação difícil na rede de saúde pública, coitado. Hoje a gente brinca com essa história, mas foi difícil, porque ele foi parar num lugar, fizeram todo o monitoramento dele, viu que tinha indicação de internação, viu que ele estava com a respiração ruim, estava com a saturação ruim, viu a evolução da doença, indicou para ele internar no outro hospital lá da ilha. Lá na ilha, a médica fez eu receber ele para internar, fazer a internação. Como ele ficou no oxigênio o tempo todo, ela fez viu a oximetria na hora, viu a saturação dele, achou que estava acima de 90, deu alta para ele. Ele foi para o lugar para internar, deu alta para ele, chegou em casa, ele passou mal a noite inteira. Na madrugada, muito dispinei, que foi parar já em outra unidade. Olha a odisseia do rapaz. Já em outra unidade, aí já estava com a saturação abaixo de 80, aí acabou indo parar no CTI. Você vê que, assim, às vezes até nesse meio, por isso que é bom tentar acompanhar a evolução bem de pertinho. Você vê até ele indo ao hospital, no meio do caminho houve uma discrepância na avaliação e ele foi para casa e quase morre em casa. E aí a gente resolveu
Com Isso é um isso, perigo, né? e Porque a ele gente tem tem... visto vários casos, né? Nesse Exato, sentido de pacientes que vão peregrinando de uma unidade para outra, exato, e aí, nesse meio tempo, alguém diz: não, não está tão grave, pode aguardar em casa, se tratar em casa. exatamente. E aí, no dia seguinte, a pessoa volta para o hospital, muitas vezes já sem ter o que fazer, né? Exatamente. E aí a gente ajudou com alguns contatos. O vice-presidente lá da escola, ele é ligado à prefeitura de Mangaratiba. Ele falou, cara, se você não conseguir lugar nenhum, você vem para cá, que a gente vai começar a dar pelo menos os primeiros atendimentos sob orientação do Dr. Castilho, que ele mandar fazer, a gente vai fazer aqui até a gente conseguir um lugar que tenha, de fato, uma unidade de terapia intensiva para você ficar, para você não ficar. E naquela madrugada ele teve que correr atrás, enfim. Isso motivou a gente dar uma olhada no como é que estava o andamento dos nossos componentes, de pessoas que são não só componentes, mas que trabalham, que têm alguma atividade dentro da mocidade. A gente fez uma estatística rápida e a gente viu que a gente, só naquele primeiro briefing, ali, naquele primeiro papo, a gente já encontrou 10 pessoas que tinham falecido e o número de pessoas abaixo de nem de 60, de 50 anos era mais da metade. Então, se fez necessário aquela nossa conversa e eu tentar explicar individualizado que assim, o jovem também tem risco. E eu deixar claro o seguinte, risco de pegar a doença, todos têm. Quando se fala fator de risco, risco de agravamento da doença. Então, às vezes, as pessoas jovens acham que, pô, quem tem risco é meu pai, minha mãe, então relaxa nas medidas protetivas. Ninguém está aqui querendo impor, fica trancado dentro do quarto, dentro de casa, não é bem isso, mas que tome seus cuidados protetivos. Se não tem nada para fazer na rua, para que vai para a rua? Né? Não é o Não tem momento de ficar... necessidade de se expor, né? Correndo o Não risco de tem chegar num necessidade. hospital e não ter um leito necessário para esse tratamento. Isso é até uma Exatamente. outra questão que eu queria levantar com o senhor, já que o senhor tem acompanhado essas duas realidades, né? Tanto no Hospital da Marinha quanto no hospital particular também. Como é que tem sido essa questão da chegada dos pacientes que precisam de um leito de UTI e que muitas vezes naquele momento não conseguem? E a gente já tem relatos de que isso não está acontecendo só na rede pública, na rede particular já há também essa saturação, né? Houve umas adaptações, né, Natália? Por exemplo, lá no Marcílio Dias, a gente tinha um CTI grande que ficava até do lado da coronária e a gente teve que abrir mão dos nossos leitos da coronária, realocar os pacientes para foi criado um novo local para ficar, que chama de RPA, e o número de pacientes veio para cá. E o primeiro momento foi assim, ficou o CTI, a coronária do lado, pegou a coronária. Então, passou a ter 2 CTIs. Só para você ter uma ideia, hoje nós temos 6 CTIs e todos com bastante paciente. Assim, a gente vai ter vaga? Sim, a gente vai conseguir sempre dar um jeito. Até por ser um hospital imenso, com uma estrutura muito grande, mas lá na Marinha a gente não tem problema em relação a nada disso. Nem EPI, assim, ainda é uma ultra realidade, porque é um hospital militar e a gente consegue Não é um mudar. hospital de portas abertas, né? Agora é um hospital de portas abertas, mas só para militar, né? Não é um hospital, Uhum. né? Agora eu trabalho num outro hospital da rede particular e também lá houve assim, acho que lá eram 4 CTIs, mas com visões assim, tipo CTI geral e CTI coronariano. Hoje em dia a gente tem os CTIs Covid, que são 3, e tem um outro CTI que fica só para você entender como é que funcionou a dinâmica. Alguns andares eram para paciente geral, hoje um andar todo ficou completo com Covid e já pegou metade de um segmento que é mais isolado, que fechou, para botar Covid. Quer dizer, a demanda realmente foi muito grande para a Covid. A gente teve que parar com todas as outras atividades, cirurgias eletivas, uma série de coisas que faziam, que rodavam o hospital e atendia a demanda geral para poder dar o atendimento ao paciente de Covid. A gente está entendendo, pelo que está vendo, pelas estatísticas, pelo que está vendo, até pelo próprio ciclo do vírus, que a gente teve uma diminuição agora recente na curva, né? A curva tinha ido no pico, ela deu uma caída e a gente está vendo que já está tendo algumas medidas de liberação de alguns segmentos de municípios, enfim. A gente está esperando, sinceramente, assim, não é um dado, é uma questão de opinião pessimista, mas eu acho que é por conta mesmo do comportamento da sociedade e do vírus, que essa curva vai voltar a subir. E aí a gente vai ver exatamente o reflexo disso nos leitos, na administração dos leitos.
Por isso que eu falei no início que a intenção que eu vi, eu não tenho, o secretário não é do meu círculo de amizade, eu até tenho alguns amigos que o conhecem, por uma questão mesmo de ele ser criado na mesma região onde eu fui, em Campo Grande, que falaram para mim que ele até é uma pessoa que tem boas intenções, mas a gente não sabe se boa intenção numa estrutura de saúde que existe no Estado é suficiente para a gente conseguir dar o atendimento adequado. A ideia de colocar todo mundo em observação em leitos, mas será que a gente tem essa quantidade de leito na rede pública, né? Então é muito difícil. Na rede privada, o fato de ter sido modificado o perfil do hospital, alguns hospitais que tinham um perfil de arrecadação maior relacionado a cirurgias, mudou. A internação clínica, essa internação clínica de Covid, né? Isso fez com que conseguisse ter um aporte para atender esses pacientes. E é sempre muito através do atropelo, né? Porque assim, muita gente que acabou tinha um outro perfil técnico no trabalho e de repente teve que se adaptar a uma realidade que não conhecia, que é a realidade de internações clínicas com inflamação absurda, com trombose, com isso, com aquilo, e ainda pior, com uma necessidade muito maior de ter um controle de autocontaminação. E a gente observou que muitos desses profissionais não tinham nem aquele material de proteção individual perto, né? Não tinha próximo dele para ele fazer e nem o preparo de treinamento para lidar com aquilo. E aí o que aconteceu? Muitos e muitos desses profissionais de saúde adoeceram. E aí a gente fica com uma dificuldade até de recursos humanos para atender essa população que está se adoentando. Na Itália, onde veio o maior estudo, que assim, muito do pico da infecção teve a ver com os funcionários dos hospitais que adoeceram, que também não tinham treinamento, que também não tinham EPI próximo e que se contaminaram e contaminaram famílias, né? E aí a coisa se alastrou numa facilidade muito grande. E a gente pode observar a mesma coisa aqui. Se não se tinha uma quantidade de EPI, de treinamento adequado, e isso foi se adaptando com a própria doença, não houve um preparo, e eu acho isso uma coisa meio complicada, porque lá chegou muito rápido. Na Europa, chegou muito rápido. Aqui o anúncio da Covid está vindo desde início de março. Né? Os primeiros casos foram de 11 de março, assim, de contaminação comunitária. E é como se a gente não tivesse valorizado a possibilidade de acontecer o mesmo com a gente aqui, né? É essa a interpretação, Natália, infelizmente. Bom, se você quiser voltar para a parte cardíaca, a gente pode voltar, mas essas questões... Na verdade, eu queria que a gente falasse sobre... Porque o nosso tempo também já está se esgotando, mas eu queria que a gente fizesse mais uma observação importante sobre a parte que talvez tenha uma relação também significativa em relação à parte cardíaca, é que muito tem se falado também sobre a questão da obesidade, de como os pacientes obesos têm também uma possibilidade de agravamento da doença e um índice maior de letalidade, né? Então, eu queria que não fizesse essa relação para a gente, se é simplesmente porque o quadro geral é mais propício a essa tempestade, né, imunológica, essa inflamação generalizada, ou se é porque o paciente obeso tem mais essa relação com o problema cardiovascular. Eu acho que é a soma dos dois, Natália. Geralmente o paciente obeso ele é também diabético, ele é também hipertenso e ele já é inflamado porque a célula de gordura ela é inflamada. Então, assim, de fato, esse paciente é o paciente de um risco maior, que ele acumula situações de risco, né? Geralmente é diabético, geralmente é inflamado, geralmente é hipertenso e pode colocar nesse subgrupo aí também muitos já com algum comprometimento de órgãos-alvos como o coração, né? E, assim, eu, por exemplo, acompanhei nesses últimos 2 meses alguns pacientes obesos no início de processo e com desfecho ruim. Então, a gente realmente observa na prática clínica que o desfecho é ruim. Mas vamos pegar fatores isolados e enquadrar ele no obeso. Nessa avaliação, por exemplo, de lá de São Paulo do Veloso, e numa avaliação feita no HCOR, pelo pessoal do HCOR, o Félix Ramiro, o pessoal lá, eles chegaram à conclusão que é o seguinte: muitos desses pacientes com desfecho ruim tinham hipertensão. Olha só, fator isolado, hipertensão. E chegaram à conclusão, vamos contar, vamos fazer conta.
72% dos pacientes que tiveram desfecho ruim eram hipertensos. Então a hipertensão é um fator grande de risco. Será que tem a ver com a forma como o vírus entra, pela enzima da angiotensina, está prejudicando? Então vamos parar com aquele remédio, houve aquele boato, não usa os remédios que são inibidores da enzima, não usa enalapril, tal. Depois foram ver que não tem nada relação com isso. Então hoje em dia a gente recomenda, mas não pare com o remédio, não troca, mantém o remédio. A relação não é essa, né? Aí, então, vamos ver o que será que está provocando isso. O hipertenso é porque, né, geralmente, o hipertenso ele faz uma pressão maior no vaso. O vaso ele já está ali brigando para conseguir manter aquele nível de pressão adequado. Quando chega uma doença dessa, que joga aquela tempestade numa pessoa que já tem algum processo de reacional do vaso, está todo inflamado e tudo mais, o desfecho acaba sendo pior. E aí entendeu que o hipertenso também é um grande fator de risco. Vamos falar de um outro fator isolado, o diabetes. O diabético ele também é inflamado, porque o açúcar começa a se depositar na parede do vaso, ali ele se depositando, ele forma uma camada dura, é igual aquela coisinha do café ou do chazinho, que se você colocar um açúcar demais, é soluto solvente, vai ficar no fundo do copo, acontece no vaso também. E aquilo ali já é um processo de resposta do vaso, de inflamação. E o diabético entrou também como grande fator de risco, porque a relação de paciente com desfecho ruim também era grande, passava de 50%. Tá? Vamos pegar só o obeso, aquele obeso de início de vida, o obeso de 20 e poucos anos, que ainda não tem todas aquelas coisas ruins da obesidade, a hipertensão não está tão severa e tudo mais. Também o obeso funcionou. Então, você pega isso tudo e joga num só, um obeso já com a idade um pouquinho mais avançada, não precisa ser os acima de 60, que já confere mais fator de risco, os obesos ali de 50, meia idade, que tem diabetes, que tem hipertensão, que já provavelmente possa ter alguma doença vascular, porque o diabético é uma doença vascular sistêmica. E aí sim, esses pacientes de fato tiveram um desfecho ruim. Entendeu? Então, a relação é uma relação, não é uma relação indireta, é uma relação direta, que como inflama o que já é inflamado. Né? Tem reação vascular, tem reação no que já está tendo reação por causa da hipertensão. E com isso, a resposta final, o desfecho final é de fato ruim. Né? Então, sim, o número de óbito nesse perfil de paciente é muito grande, e esses pacientes eles têm ainda que ter um cuidado muito maior do que todos os outros. O que eu sempre friso é o seguinte, gente, o risco de se contaminar é para todo mundo, mas o risco de morte, alguns têm mais, outros têm pouco. Mas também aquele que parece que não tem nada, que não tem nenhum fator desses riscos de agravamento, também podem ter um desfecho ruim. Deixo claro o seguinte, vamos fazer uma coisa, eu fiz para eles isso, eu fiz uma continha rápida na live, acho que por isso que muita gente está ligando para agradecer e tudo mais, porque entendeu. Falei, perguntei para o diretor de carnaval, quantos componentes nós desfilamos esse ano? Aí ele falou, 3.500. E foi menos do que o ano passado, que foram 4.500. Eu falei, então, vamos pegar 3.500 e fazer uma conta rápida. A estimativa da Organização Mundial de Saúde para êxito letal da Covid era em torno de 1 a 2%, se você consegue fazer um controle mais ou menos da população. Se for fazer o controle de que a gente chama de imunidade manada, que é todo mundo está livre, todo mundo vai para a rua, todo mundo se interage, como o prefeito de Roma tentou fazer, né? Deixa o cinema aberto, teatro aberto, todo mundo se abraça. O índice de Roma, naquele momento, chegou perto de 20% a 30%. Então, a OMS fala, então, em torno de 1 a 2%. Claro que a gente vai ter particularidade. Né? A Nova Zelândia, por exemplo, é uma ilha, eles conseguiram fazer o knockdown, não saiu ninguém, e conseguir ter uma comunicação boa, a pessoa muito educada, né? Então tem uma comunicação, ficou todo mundo em casa, já está tudo liberado. Né? Só não está liberado o aeroporto ainda, por exemplo, para não levar para lá. Mas entre eles a gente vai poder conviver. E teve 136 casos, sem nenhuma morte. Então, mas a OMS tira por estatística geral, né? Então, por estatística geral, 1 a 2%. Então, eu falei, vamos pegar 2% de 3.500, a gente já está falando de 70 pessoas. A gente está falando de 70 pessoas que estão no nosso convívio. Aí a gente pegou esses 10 que tinham, e vamos ver desses 10 quantos são realmente os de grandes fatores de risco, que têm doença pré-existente, e a gente viu que 50% desses 10 não tinham. Então a gente tem que tomar cuidado mesmo, né? E não ficar só não sai de casa ou só toma as medidas protetivas quem tem o chamado fator de risco. Todo mundo, porque aquele que não tem pode ir na rua, de qualquer maneira, pegar e trazer para dentro de casa.
Não é para fazer tem que ser o contrário, né? Na verdade, só pode ir para a rua quem tem necessidade absoluta de ir para a rua. Absoluta! Tem que trabalhar, está acabando as coisas dentro de casa, tem que comprar. Eu, por exemplo, faço as compras de mesa da minha mãe, vou lá e levo para ela. Eu estou sem ver minha filhinha de 3 anos e meio desde o dia 14 ou 15 de março. Então, é desse jeito que a gente tem que fazer. E pensando é doloroso, mas é um sacrifício necessário, né? Eu acho que é por amor, né? A gente faz isso por amor. A gente ama os nossos próximos, né? Nossos entes queridos, mãe, pai, filho, enfim, amigos. A gente tem que fazer isso, sim. A gente tem que continuar com as medidas protetivas, sim. A gente não pode deixar. Então no Brasil também só vai ser 1 a 2%, mas pega 1 a 2% de 210 milhões, 220 milhões de brasileiros, né? Muita gente vai atingir alguém que está muito perto da gente também, né? Vai atingir, já está atingindo, né, Natália? Já está atingindo. Nós aqui não tem alguém próximo que está passando por uma família que está passando por isso, né? Então a gente tem que continuar com as conscientizações de que tem que se manter as medidas protetivas. Sem dúvida. Doutor Castilho, infelizmente nosso programa está acabando. Queria agradecer muito a sua participação, Foi um prazer, Natália. Toda essa informação trazida para os nossos telespectadores. Foi um prazer. Se precisar, a gente está à disposição para esclarecer novas dúvidas e tentar de alguma forma ir conscientizando a todos que não é uma doença, não é uma gripezinha, que a gente tem que tomar os cuidados, tá bom? Tá ótimo. Muito obrigada. Nada, bom dia. E se você quiser rever esse programa, acesse www.alerj.rj.gov.br. O Alerj Entrevista fica por aqui. Até a próxima. TV Alerj, o canal do povo.